Hoje nós vamos falar sobre um sistema que na verdade se relaciona com outros tipos de sistema. Assim como vários sistemas se ligam, tipo o respiratório liga com o circulatório, o respiratório liga também com o digestório, esse se associa com os sistemas reprodutores e também com o sistema circulatório. A gente está falando do sistema excretor ou sistema urinário. Então, ó, o sistema excretor, ele tem como finalidade principal fazer a eliminação de impurezas dentro do nosso organismo, em especial um tipo de impureza, que é a ureia. Então, aqui, ó, a atividade principal é eliminar ureia. Ele ainda vai fazer outro tipo de atividade, né? Parte do processo de eliminação da fosfocreatina, fazendo com que o nosso organismo possa fazer parte desse metabolismo, eliminando esse tipo de molécula também. Mas, nesse caso aí em especial, o que a gente vai ter é que a eliminação da ureia, ela tem, entre outras coisas, junto com a eliminação da ureia, mais um tipo de papel que pode aparecer para o sistema excretor, que é fazer a osmorregulação. O que significa? Ajudar a fazer o controle da pressão arterial. Então, o que acaba acontecendo é que o nosso organismo ele precisa controlar a quantidade de água que entra e que sai, justamente para garantir que o volume de líquido dentro do sangue não seja excessivo, mas também não falte, para manter uma coisa que nós podemos chamar de homeostasia, que é, na verdade, o equilíbrio do nosso corpo. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que esse sistema, em termos estruturais, ele é um dos mais simples que a gente vai ter, que significa que tem poucos órgãos, mas a fisiologia, o funcionamento dele é extremamente importante. Então esse sistema se localiza nas nossas costas, do meio para baixo. É onde nós vamos ter a constituição dos rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Que no caso das mulheres, ela é exclusivamente urinária, é só para o sistema excretor. E no caso dos homens, tem papel genital e urinário. Significa que funciona dentro do aparelho reprodutor masculino e também funciona dentro do aparelho excretor, por isso chamada geniturinária. Sendo assim, o que acaba acontecendo aqui, o sistema todo, ele é mais ou menos constituído da seguinte forma. Ele vai ter um par de rins, esses rins comunicam-se com a bexiga urinária, que já fica dentro da nossa região do pubis, então os rins mais ou menos no meio das costas, a bexiga fica dentro do pubis e comunicando essa porção toda dos rins. A parte da bexiga urinária, a gente vai ter dois dutos muito fininhos que fazem esse contato chamado de ureteres ou uréteres. E aí, daí para fora, a gente vai ter então um canudinho pequenininho que é a uretra. Só que aí nesse caso, a uretra, nesse caso aqui, para as mulheres é só esse espaço, que são mais ou menos cerca de 4 centímetros, então uns 3 dedos de altura. Esse é o espaço que tem entre o lado externo e o corpo para o lado interno na bexiga da mulher, 4 centímetros. Significa que a probabilidade das bactérias chegarem ali é extremamente alta, por isso que fazer xixi com frequência ajuda a eliminar tudo que é tipo de bactéria que esteja lá evitando uma infecção urinária, da bexiga urinária. Já nos homens, vai ter esses mesmos 4 centímetros, mais todo o comprimento que o pênis tiver, que vai girar em torno, então, assim, de aproximadamente aí, uns 20 centímetros. Então, se torna bem mais difícil das bactérias percorrerem todo o comprimento do pênis, mais aqueles 4 centímetros, chegar na bexiga e ainda assim causar uma infecção. Então, entre esses pontos, que é a saída da uretra e a saída dos ureteres, forma-se um triângulo, chamado trígono da bexiga. Nesse caso, esse trígono da bexiga é, na verdade, onde a gente tem o apoio de determinados músculos do aparelho urinário. Mas, mais importante por enquanto, é saber que órgãos são esses. Então, nós vamos ter aqui os rins. Além dos rins, nós vamos ter os ureteres. Ainda a bexiga urinária. E, por fim, a uretra. Esses são os órgãos que constituem a estrutura do aparelho excretor. Só que aí nós sabemos que, na verdade, isso não é simplesmente assim, né? Tem mais algumas atividades importantes. Então, uma dessas atividades importantes que nós vamos ter é a seguinte. Vindo lá de dentro do nosso peito, no meio do coração, assim, a gente tem um vazão sanguíneo chamado aorta, que manda o sangue diretamente aqui para baixo para fazer uma coisa que ainda não foi feita. Já pode ter trocado gases e tal, mas ainda não foi limpo, não foi filtrado.
Então nós temos um vasão grandão aqui que se ramifica. É diretamente derivado da aorta. Então a aorta faz a volta no nosso peito, faz assim e desce. E aí vai lá para dentro dos rins e espalha o líquido do sangue ali para dentro para filtrar. Então quando acontece esse tipo de coisa, o sangue todo que foi trazido para dentro dos rins, ele agora vai ser filtrado. Depois de filtrado ele vai ser recolhido de volta. E quando ele é recolhido de volta, ele vai ajudar a compor as nossas veias cavas inferiores. Então, vai levar o sangue de volta para dentro do nosso coração para retomar a parte da circulação. Então, o sangue chega pela aorta e vai voltar para dentro do coração pelas veias cavas, só que nesse caso a cava inferior. Então, o que ele faz dentro do nosso rim? Bom, dentro do nosso rim, bem na borda, bem na periferia do rim, mais ou menos assim, ó, a gente vai ter a presença das unidades de filtração. Então é lá dentro daquela área onde nós vamos ter realmente um processo de filtragem do nosso sangue, eliminando as impurezas. A ureia, que é um sal nitrogenado, e o excesso de água, então fazendo inclusive o controle de sais minerais. Sendo assim, é como se a gente tivesse a seguinte situação. Aqui dentro dessa área, a gente tem mais ou menos isso aqui. O vaso sanguíneo que está chegando da aorta diretamente, ele chega, forma uma espécie de uma bolha chamada de glomérulo de Malpighi. Esse glomérulo, na verdade, é o ponto onde a água e a parte sólida do sangue serão separados. E aí, depois do glomérulo, esse vaso sanguíneo faz várias voltas até que ele possa sair de lá de dentro e levar o que sobrou do sangue de volta. Então, o sangue, ele chega nesse sentido e volta nesse aqui. Só que quando acontece isso, esse sangue, ele chegando ali, ele começa a escoar através daquela redinha, através daquele glomérulo. Então esse sangue que começa a escoar por ali, na verdade ele não pode ser perdido. Então ele começa a vazar, e assim que ele começa a vazar, toda a água do plasma do nosso sangue seria perdida, seria jogada fora. Então, logicamente, para que isso não se perca, a gente vai ter o início da coleta dessa água de volta, onde nós vamos separar, vamos segregar o que presta do que não presta. Então, aqui no entorno, forma-se uma capa, chamada de cápsula de Bowman. Essa cápsula de Bowman que se forma aqui, ela na verdade vai levar todo aquele líquido embora. Então, aquele montão de água que está escapando do nosso plasma sanguíneo vai parar aqui dentro e começa a ser levado embora. Então, o que está acontecendo é que todo esse monte de água que está saindo aqui vai ser levado embora por esses canalículos, por esses tubinhos pequenininhos, chamados de túbulos renais, e então eles vão chegar em um tubo maior. Esse tubo maior chamado de tubo ou duto coletor, que recolhe, na verdade, de vários outros pontos onde está acontecendo exatamente o mesmo tipo de estrutura que está acontecendo aqui. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que nós não podemos perder toda essa água. Então, boa parte daquela água que está indo embora e vai seguir por aqui, vai formar a urina, que é basicamente água e ureia. E aí, essa água que escapar entra pelos ureteres, que são, na verdade, a confluência de vários dutos coletores, acumula-se na bexiga urinária e daqui é eliminado diretamente pela uretra. Só que então, dentro dessa estrutura, a gente vai ter um processo que vai contar com transporte ativo de sais minerais e ainda com um processo de osmose que recupera boa parte daquela água que está saindo ali. A gente filtra muitas e muitas vezes o nosso sangue em estruturas assim durante o dia, cerca de 5 a 10 vezes tranquilamente. Então, para evitar que a gente perca toda aquela água, que a gente tem que fazer a reingestão de água com muita frequência, o nosso corpo ele conta com uma ação de hormônios que auxilia no processo de recuperação dessa água toda. Sendo assim, basicamente o que nós vamos ter de funcionamento ou fisiologia desse sistema conta com as seguintes atividades. Primeiro, nós vamos nomear aqui cada uma dessas partes para evitar qualquer tipo de problema, né? Então, primeiro, essa partezinha lá dentro onde a água é filtrada e separa-se a parte sólida do líquido, nós vamos chamar aqui de ponto A. O nosso ponto A, então, é o glomérulo de Malpighi. O que acontece ali? Coa, separa o líquido do sólido do sangue, ou seja, o plasma começa a vazar e o sólido continua dentro do sistema circulatório. Aí nós temos o ponto B,
Quem é esse ponto B? O ponto B, na verdade, vai ser a área do nosso sistema de filtragem que vai recolher toda a água que estaria sendo perdida e é fora. Então, o B é chamado de cápsula de Bowman. Essa cápsula de Bowman acaba recolhendo a água que estaria saindo do vaso sanguíneo, mas acaba levando embora. Então, o que acaba acontecendo é que nós vamos ter um sistema agora que filtra, recolhe e remove parte dessas impurezas. Então, o primeiro duto que nós vamos ter aqui, mais perto do ponto da filtragem, é o nosso ponto C. Esse ponto C, então, na verdade, é chamado de tubo ou túbulo, que significa tubo pequenininho, contornado proximal. Tubo contornado, que na verdade é todo contorcido e cheio de voltas de vaso sanguíneo em volta. E proximal, porque ele está próximo do ponto onde foi filtrada a água. Aí nós chegamos aqui nessa curva bem embaixo, que é o ponto D, onde vai haver uma volta naquele tubo renal. Então, o ponto D, chamado de alça, porque forma uma alça mesmo, tipo uma alça de sacola, né? Alça de Henle, ou alça de Henle. Nesse caso, a partir da alça nós já temos uma subida e é a finalização desse tubinho. Quando acontece isso, nós já temos um tubo em que ainda vai haver coleta de água, que é o ponto E, aqui, que é o nosso tubo contornado, que ainda tem vasos sanguíneos na volta, agora distante do ponto onde foi filtrada a água. Então aqui nós temos os túbulos distais, que significa distantes. Então nesse caso, os túbulos contornados distais são o último ponto que nós vamos ter antes da água realmente ir embora. A partir daqui já não tem mais muita coleta de água. Então, nesse caso aqui, ponto F, que é o nosso último, nós vamos ter aqui a parte do duto ou tubo coletor. Então, nesse caso aqui, a partir do duto coletor, a gente vai ter um acúmulo de líquido que vai começar a sair por dentro dos ureteres, que já é uma pré-urina que fica acumulada dentro da bexiga. Durante o período que permanece dentro da bexiga, aquele líquido vai ser armazenado ali por algum tempo e ainda assim vai ser absorvido uma parte da água que está ali, concentrando mais a urina, removendo mais um pouco de água. Sendo assim, a hora que sair daqui é urina, vai ser eliminado embora. Toda essa estrutura que tem aqui, na verdade, se repete várias e várias vezes na borda do nosso rim. Então, a estrutura como um todo, aonde nós vamos ter do ponto A até o ponto F, toda essa unidade aqui, é chamada de néfron. Na verdade, o néfron é considerado como a unidade básica de filtração do nosso sangue. Assim como tem no nosso organismo, também tem nos outros mamíferos, tem nas aves, tem nos peixes, só que esse tipo de rim é chamado rim metanéfrico, ou seja, do tipo de metanefrídeos. Então esse sistema é um sistema bastante complexo, onde tu tem muitos néfrons, todos eles recolhendo e filtrando a água que sai do sangue. Só que esse sistema ele é auxiliado basicamente por dois tipos de hormônios, que garantem justamente a nossa capacidade de recolher essa água. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que nós temos a ação de dois hormônios importantes aí. Então aqui, ó, dentro do néfron, nós temos a ação hormonal. Essa ação hormonal, ela conta com dois hormônios lá do sistema endócrino, super importantes, então, para fazer esse controle do volume de água que vai embora e que fica, assim como os sais minerais que ajudam a manter a pressão, toda ela bonitinha. Sendo assim, nós temos um primeiro tipo de hormônio que atua para permitir que a água flua de dentro dos túbulos renais para dentro do vaso sanguíneo e retorne boa parte da água. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que nós temos aqui a ação do primeiro hormônio, chamado ADH ou vasopressina. Então, primeiro hormônio, ADH ou vasopressina, ele permite o retorno da água ao sangue. Significa que isso aqui garante que a gente não vai perder tanta água assim. Mesmo que estivesse vazando a cada 10 litros, 7 litros, a gente recupera desses 7 litros que estariam indo embora, mais ou menos são 5 litros a 6 litros, e aí vaza o mínimo possível. Significa que cada vez que tu vai ao banheiro, o volume que está saindo de água aqui é o menor possível, sempre, graças à ação de hormônios como esse aqui. Nesse caso, o volume que sai de urina para cada vez que a gente vai fazer xixi
Não sendo aquele xixi da manhã cedo, né, o primeiro xixi do dia, normalmente é em torno de 200 a 300 ml. Significa um copinho de cafezinho mais ou menos por vez. Se tu multiplicar, então, 300 ml por 5 vezes que tu vai ao banheiro por dia, dá 1,5 litro. Então, isso explica o porquê que a gente tem que ficar fazendo a reingestão de água com frequência, para não perder a água que sai do nosso sangue, que está sendo filtrado aqui. Então, boa parte da tua água que está saindo do teu corpo sai através da urina e era a água do teu sangue. O resto sai pela transpiração da pele e também pelo próprio processo respiratório. Justamente por isso, então, a gente precisa fazer um controle muito grande disso aí. Da onde vem esse ADH? Ele vem lá da hipófise, tá? Então é importante a gente lembrar que a hipófise libera, vai lá nos nossos rins, nos túbulos renais e torna os túbulos permeáveis à saída de água. Se a gente de alguma maneira interferir na ação desse ADH ou não tiver ele, o que acaba acontecendo é que a gente não consegue recuperar essa água e vai tudo embora. Significa o volume de urina aumenta, só que aí, se aumenta o volume de urina, diminui o volume de água disponível dentro do sangue, porque daí a água passou, saiu e não voltou para o sangue. Sendo assim, a pressão arterial cai. Sendo assim, o que acaba acontecendo também é que vários elementos importantes vão embora e não são recuperados, como por exemplo sais minerais como o cloreto, o sódio, o potássio, o magnésio, iodo e vários outros tipos importantes. Por isso que é tão importante a gente recuperar toda essa água aí. Considerando isso, se a gente começa a ter então problemas na liberação de ADH, o normal é aumentar o volume de urina, por isso o teu corpo vai ter que dizer, toma água, ou seja, tu vai ter muita sede. E aí, uma outra coisa importante é que o volume de glicose que vai embora de forma irregular é muito grande. E teu corpo tem que dizer assim, vai comer um doce. E aí tu começa a ter carência, vontade, necessidade de comer carboidratos, especialmente açúcares, para repor o que tu está perdendo. Quando acontece isso, é um quadro clínico chamado de diabetes insípida ou diabetes insípidos. Pode ser um processo provisório, mas pode ser também uma coisa duradoura, ou seja, pode ser um problema de verdade. Só que assim como a gente tem o ADH, que faz o primeiro tipo de papel, que é o papel de recuperar a água, a gente tem um segundo tipo de hormônio importantíssimo também, que também vai atuar dentro desse sistema, ajudando a recuperar parte dessa água, garantindo que a água fica, chamado de aldosterona. Nesse caso, a aldosterona ela é um tipo de corticoide, é liberado pela própria parede da estrutura que está em cima do rim, que é a glândula suprarrenal, ou seja, é um corticoide, tá? E esse tipo de hormônio, ele ajuda a manter o excesso de sódio que o teu corpo precisa dentro de ti e evitar que vá muito sódio embora. Em contrapartida, ele ajuda a eliminar o potássio. Então, ele mantém o sódio e elimina o potássio do corpo. E isso acontece aonde? Nos túbulos renais. Então, esses túbulos renais trabalham basicamente com dois tipos de atividades. Primeiro, a aldosterona ela vai atuar ao longo do túbulo renal, depositando mais sódio dentro do sangue, fazendo com que a água seja recuperada mais. Então, quando a aldosterona torna o nosso sangue mais concentrado, o que acaba acontecendo é que vem mais água, sendo assim, mais osmose. Só que para acontecer isso aí, nós vamos ter que ter, pela ação da aldosterona, uma secreção, um depósito, uma maior quantidade de sódio lá dentro. Então, para acontecer isso, o nosso organismo ele vai utilizar o transporte ativo. Então, tu tem transporte ativo ao longo de praticamente todos os túbulos renais. Do D para frente, que dá alça de L para frente, que diminui o transporte ativo e aumenta a osmose. Mas a gente ainda assim vai ter transporte ativo em todos os casos. Então, o que acaba acontecendo é que o teu corpo, através desses mecanismos, vai poder eliminar a ureia, que é um produto nitrogenado. Os animais que fazem isso, eliminam ureia, são mamíferos, tipo a gente. Algumas vezes os anfíbios também podem fazer, então, dentro do grupo dos indivíduos que eliminam ureia, e também os peixes cartilaginosos. Todo mundo que elimina ureia está eliminando um sal, então ele precisa diluir esse sal em um volume X de água para garantir que a ureia vá embora, o excesso de nitrogênio, mas ele precisa manter o líquido dentro do seu sangue para manter uma certa quantidade. Por isso, a ação desses dois hormônios é tão importante. Então, uma pessoa que bebe bebida alcoólica, por exemplo, e inibe a ação do ADH, tende a ter um volume de urina aumentado. E no dia seguinte, normalmente há uma necessidade de comer ou ingerir doces e também
de ingerir muita água para repor toda aquela água do seu corpo e fazer a concentração voltar ao normal. Então, para finalizar, não esqueçam, o nitrogênio é necessário para o nosso corpo, tanto para a formação de bases nitrogenadas, formação de ATP e também formação de aminoácidos, mas em excesso ele é tóxico. Todo e qualquer animal, então, que faça, assim como a gente faz, a eliminação do nitrogênio sob a forma de ureia, ele vai ser chamado de ureotélico. Os animais que não eliminarem através da forma de ureia tendem a eliminar de outras formas, como outros tipos de compostos nitrogenados, como no nosso caso o principal é a ureia, tu pode ter um segundo tipo que sai da decomposição das proteínas e é metabolizado pelo fígado, chamado de creatinina, onde o teu corpo pega fosfocreatina, que é um produto que sai da respiração celular, metaboliza no nosso fígado especialmente, como uma forma de produção energética auxiliar e elimina o que sobra, que é a creatinina. Quando acontece isso, o nosso corpo ele tem mecanismos para eliminar. Para outros seres vivos, ou a eliminação vai se dar na forma de amônia, que é o caso dos peixes ósseos, ou ainda através da forma de ácido úrico, que é o que a gente vai encontrar em animais, como é o caso das aves e dos répteis. Então não dá para esquecer que esse sistema ele é o eliminador de lixo, o que joga o lixo fora, aquilo que realmente não servia para o teu organismo. Ele normalmente vai recolher isso do sangue, então aí está a relação dele com o sistema circulatório, e ele vai sair, no nosso caso, dentro do aparelho reprodutor. No caso dos homens, bem dentro, porque a uretra vai fazer esses dois papéis, e nas mulheres só vai fazer o papel da excreção. Então a excreção das mulheres não tem nada a ver com a reprodução. Cuidado então bastante, revisar essa parte desses sistemas para não fazer confusão.